Eu queria, senhor presidente, nesse breve pronunciamento, deixar registrada na tribuna dessa Assembleia que no dia de hoje foi publicado um estudo da OCDE, uma organização dos países europeus que cuida de elaborar estudos, análises e propor políticas. Foi realizado um estudo com mais de 100 países em relação à qualidade da educação, através de uma prova onde as áreas humanas e substancialmente as disciplinas de matemática foram testadas, o conhecimento dos alunos de vários países. O Brasil ficou na 60ª posição, nas últimas colocações. E os países que ficaram nas melhores colocações são os países asiáticos, sem contar, é claro, os 7 países mais ricos do planeta: Coreia do Sul, Hong Kong, que é a região administrativa da China. E esse estudo também apontou que o investimento em educação, que a qualidade da educação tem condição de alavancar o crescimento econômico de um país, no caso do Brasil, em até 7 vezes. Amanhã todos os jornais do Brasil inteiro vão publicar esse estudo. E eu digo isso por quê, senhor presidente, deputado Barba? Porque hoje teve a reunião da POSP com o governo para debater a pauta da educação de São Paulo. E, infelizmente, eu tenho aqui o relato da reunião, senhor presidente. Proposta que o governo apresentou para a categoria O: 3 anos de trabalho e 180 dias parado. Hoje são 200 dias parados, 2 anos de trabalho. Um avanço, mas chega a ser até vexatório nós até darmos publicidade a essa proposta do secretário de Educação e do atual governo Alckmin. Nós queremos acabar com a categoria O. Hoje o deputado Carlos Gianazzi trouxe aqui, deputado Barba, uma escola indígena que está parada, porque os professores são categorias O, os 2 professores, os 2 estão nesse interregno de 200 dias, dessa duzentena. Então a escola parou, só tem 2 professores. Agora nós vamos continuar tendo esse problema, porque a proposta do governo é reduzir para 180 dias, um ganho de 20 dias. Outra proposta, a inclusão do categoria O no IANSP. E o IANSP tem problema, porque o governo não faz a sua contrapartida. Quem viabiliza hoje o financiamento do IANSP são apenas os servidores públicos estaduais, com a contribuição no olerite de forma compulsória. Recebeu, está lá o recurso, vai para o caixa do IANSP. E o governo não faz a sua contrapartida. Em relação à superlotação das aulas, o governo propôs fazer um desmembramento paulatino para enfrentar o problema da superlotação de aulas. Isso é importante. E nada mais apresentou em relação à vergonhosa situação salarial, os vencimentos dos professores de São Paulo. E eu já disse aqui e vou repetir: hoje um professor do ensino fundamental em São Paulo ganha em média R$10 por hora aula. Então essa é a contradição, e eu queria, senhor presidente, fazer essa reflexão aqui. O Brasil está perdendo uma oportunidade ímpar na sua história. Esse documento da OCDE apontou que o investimento em educação num país do tamanho como o Brasil poderia alavancar o crescimento da nossa economia em até 7 vezes. Está hoje já no site do Valor Econômico, o site do Globo, Folha de São Paulo, Estadão, todos estão manchetando esse importante estudo e essa avaliação que foi feita em vários países. O Brasil ficando na 60ª posição, número 60 no ranking, final da fila, junto com os países africanos, países que passaram recentemente por guerra civil. O Brasil está lá, um dos últimos da fila. E nesse mesmo dia, o estado mais rico da federação, que poderia dar um sinal, abrir um caminho, apontar rumos, que é São Paulo, para alavancar a educação, alavancar a nossa economia, o nosso desenvolvimento. Aconteceu uma reunião hoje
E o relato dessa reunião é uma tragédia para todos nós. O secretário estadual de Educação e o atual governador Geraldo Alckmin não apresentaram nenhum centavo sequer, deputado Carlos César, de reajuste aos professores. Nenhum mísero centavos. E apresentaram para a categoria O, em vez de ter a duzentena, ou seja, 200 dias de afastamento da rede, uma proposta que chega até a ser estapafúrdia, de ter um afastamento de 180 dias. Não tem que existir mais afastamento. Nós não podemos ver mais essa situação do professor trabalhar 2 anos e ter que ficar um período afastado da rede. Isso é um assíndio, isso não tem cabimento. Isso é contra, inclusive, o bom senso. O professor tem que ficar vinculado à rede, deputado Carlos Gianazzi, para que não se repita essa situação dessa escola indígena que Vossa Excelência apresentou aqui hoje. A reunião, não sei se Vossa Excelência está sabendo, estou dando um relato da reunião hoje do Sindicato dos Professores com o secretário estadual de Educação. E a proposta dele para a educação foi a seguinte: reduzir a duzentena para 180 dias. E a superlotação de sala de aulas, fazer o desmembramento, mas nada imediato, tudo paulatino. E para acertar a questão dos vencimentos dos professores, não apresentou nada. Então a greve em São Paulo, infelizmente, vai continuar. Infelizmente por quê? Porque quem está perdendo, além dos professores que estão afastados, não estão conseguindo trabalhar, e são professores idealistas. Que é um professor do ensino fundamental, para sair da sua casa, se tiver que pegar 2 conduções, ele vai pagar para trabalhar. Porque para receber R$10 por hora aula, se precisar aqui em São Paulo pegar o metrô, né, já tem, e se tiver que se alimentar, inclusive com o vale alimentação que o governo paga hoje, vai ficar no vermelho, a conta não vai fechar no final do mês. Portanto, são professores idealistas que trabalham hoje na rede pública estadual de educação. E o governo, infelizmente, está contribuindo para esse processo de atraso do Brasil. Eu queria concluir com isso, senhor presidente. O Brasil poderia ter um crescimento 7 vezes maior do que o que nós temos hoje, que hoje, na verdade, a economia está estagnada. Se nós fizéssemos investimentos em educação, e o investimento em educação, ele também reduz a desigualdade social. Porque na medida que o jovem tem, aquela criança que nasceu numa família pobre, vai para uma creche, da creche vai para o ensino integral, pré-escola integral, depois vai para o ensino fundamental de boa qualidade, o ensino médio, com inclusive opção para o ensino profissionalizante. E se esse jovem se decide depois de fazer uma faculdade ou universidade, ele pode competir no mercado de trabalho em iguais condições. Hoje, infelizmente, isso não acontece. Porque o jovem aquela criança que consegue uma vaga na creche é praticamente um sortudo, porque não tem vaga em creche, é muito difícil. Pré-escola também, são poucas as vagas. Ensino fundamental, pagando isso que paga para o professor, é um ensino que não é, infelizmente, de boa qualidade. O ensino médio também não é de boa qualidade. Esse jovem não vai conseguir entrar nas melhores universidades, e se for para uma universidade, vai para uma universidade privada, que são as universidades que não conseguem cumprir com a sua missão de fazer o ensino, a pesquisa e a extensão. Portanto, esse jovem, se conseguir fazer o ensino médio e trabalhar, porque essa é a realidade hoje do jovem filho de trabalhadores do Brasil, depois ele vai, se conseguir com muito esforço, fazer uma universidade privada, mesmo assim ele vai sair numa condição desfavorável em relação àquele jovem, muitas vezes de classe média, que teve a creche de boa qualidade, já aprendeu inglês como língua, inclusive, quase que primeira, não é mais aquela língua espelhada, já é uma língua, o inglês, na tenra idade, já fica como quase que língua própria da criança. Depois vai para uma pré-escola de boa qualidade, o ensino fundamental integral de boa qualidade, o ensino médio, sem precisar trabalhar e estudar, ele vai escolher a universidade que ele vai fazer o curso superior. E de via de regra pública, porque a pública faz ensino, pesquisa e extensão. Essa é a origem da desigualdade social do nosso país. E o governo Alckmin em São Paulo, além de não contribuir, quando pede para o secretário apresentar na mesa de negociação com os professores, como aconteceu hoje, 0 de proposta, não contribui para o crescimento econômico do nosso Estado e não contribui para a redução da desigualdade social do nosso Estado. Então, está na contramão dos estudos da OCDE, está na contramão do que está sendo pregado, no que tem de mais avançado nas pesquisas mundiais hoje na questão da educação. Tenho dito, senhor presidente.